muito, muito feliz. Um pouquinho triste, porque isso é muito mais legal vendo a reação das pessoas, vendo os olhares, enfim. Mas a gente tem que se acostumar com esse período de isolamento, e inovação também é se reinventar, né? E a gente precisa se reinventar. Então, vou colocar a apresentação aqui para vocês. É... Peraí. Beleza. Bom, gente, quem já quiser aí, estão os meus dois contatos aí embaixo, do LinkedIn, do Instagram. E eu quero bater um papo com vocês, de um jeito bem informal, bem tranquilo, alguns insights que ao longo da minha carreira, de 15 anos no setor público, estudando sobre inovação, e queria compartilhar com vocês aqui. E inovação, gente, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça de todos vocês é tecnologia. E o meu propósito é falar de inovação, mas não exclusivamente de tecnologia. Pelo contrário, eu quero discutir aqui com vocês o que está por trás de uma gestão inovadora. Ou seja, não só a tecnologia, existem outras facetas em que as grandes empresas no mundo, e entre elas as de tecnologia, têm por trás e seguem, e eu acho que isso tem que ficar muito no nosso radar. Quando a gente fala em inovação, a gente pensa sempre a questão dos drones, né? Os drones substituindo helicóptero em transmissão de televisão. Como que a gente ganhou em qualidade, em agilidade, em economia. Esses mesmos drones mapeando plantações agrícolas e conseguindo fazer combate de praga e mapeamento de relevo. Tem drone já entregando pizza nos Estados Unidos, para não falar na inteligência artificial, né? Com a reprodução aí dos chatbots, quantos chatbots que a cada dia que passa aparecem, cada dia com o nome Clara, Bia, Joana, Jaqueline, enfim, cada dia mais eles estão presentes na nossa vida, agora em tempos de Covid, quantos? Ontem mesmo minha esposa estava dizendo, uma empresa de saúde, por meio de chatbot, fazendo um rastreamento para fazer um mapeamento sobre sintomas de Covid, e o atendimento de ponta a ponta foi por meio de um chatbot. E para não falar dos algoritmos, né? A gente vive mergulhado em algoritmos hoje, seja o algoritmo para buscar o veículo mais próximo no Uber, seja o algoritmo para encontrar o caminho mais rápido e com menos trânsito no Waze, o algoritmo para encontrar aquele hotel naquele lugar e data que você mais deseja no Booking, no hotéis.com. Eu digo que hoje o algoritmo está lendo o nosso pensamento. Eu gosto de dar um exemplo que eu vivi há pouco tempo. Eu sou um apaixonado por café, e aí eu queria experimentar alguns cafés diferentes, e estavam vendendo. Eu estou em BH, gente, e aqui em Belo Horizonte não tem rede Pão de Açúcar. E esse café que eu queria experimentar, ele era representado pela rede Pão de Açúcar. Então eu fui em São Paulo, e um dia à noite, eu lembro perfeitamente, foi uma segunda à noite, eu fui procurar esse café. Na terça-feira, 6h30 da manhã, no meu e-mail, batiam promoções do Pão de Açúcar. Então é incrível como que os algoritmos eles estão diretamente ligados na nossa vida. Mas, como eu disse para vocês, isso tudo é tecnologia. E o nosso mindset, eu falo que a gente também está com algumas palavrinhas que estão em moda, né? Falar que é uma gestão inovadora, falar em mindset, falar em compliance, isso tudo está numa esteira de, muitas vezes, é bonito falar, mas não pode ser só bonito. A gente tem que
pensar e olhar com profundidade como que as coisas funcionam. E muita gente, quando fala em inovação, acha que é isso daqui. Simplesmente inovação. Basta adicionar tecnologia e agitar. Eu quero, ao longo dos próximos 20, 30 minutos, mostrar que hashtag só que não. Inovação não é tecnologia e agitar. Inovação é muito mais do que isso. E eu queria que ficasse marcado para vocês que para uma gestão inovadora, a gente precisa pensar em 3 P's. A gente está falando muito em gestão pública, muitas vezes a gente pensa em parceria público-privado. Tem um outro P que é muito importante, que a gente tem que se exercitar, e é cada vez mais difícil nos dias de hoje, inclusive com tecnologia, com WhatsApp, com e-mail, com redes sociais, nos bombardeando o tempo todo, que é a pausa para pensar. Mas eu não estou falando nem em pausa para pensar e nem em parceria público-privado. Eu quero falar com vocês que para uma gestão inovadora, a gente precisa ter pessoas, pensar na próxima curva e não ter medo de prototipar. Esses 3 P's são os P's fundamentais para que a gente consiga implementar uma gestão inovadora dentro das organizações, uma gestão capaz de entregar resultados, uma gestão capaz de se adaptar e aprender cada vez mais rápido. Pessoas é o grande centro de uma gestão inovadora. É preciso libertar corações e emoções de um time, para que esse time construa uma jornada coletivamente. É preciso liberar a loucura das pessoas, para que problemas, às vezes, nada triviais, tenham as suas devidas soluções. Eu falo o seguinte, eu gosto muito de trazer alguns embasamentos científicos. E aí eu trago para vocês aqui um estudo de Harvard. Harvard fez um estudo com as 100 maiores empresas do mundo. Então, obviamente, se a gente está falando das 100 maiores empresas do mundo, a gente tem nessa seleta lista muitas empresas de tecnologia. E o resultado principal dessa pesquisa, muitos de vocês, se quiserem ler de uma maneira mais agradável esse resultado científico, ou então assistir com maior profundidade, tem um TED, que é o jeito Harvard de ser feliz. Então, ele fala sobre esses resultados. E quais são esses resultados, pessoal? 25% dos resultados das organizações estão relacionados a conhecimento técnico e analítico das pessoas. Então, eu estou falando aqui para vocês 25%. Um quarto tem a ver com conhecimento técnico e analítico. Faltam 3 quartos. E esse é o grande lance. Os outros 75% referentes ao sucesso das organizações está relacionado a 3 pontos: otimismo, conexão social e a maneira como lidar com o estresse. Ficou claro no estudo que esse tripé é o tripé importantíssimo para que as organizações consigam alavancar resultados de maneira mais rápida. É preciso ter esse drive de otimismo, é preciso fugir do que eu chamo de espirais negativos. Na gestão pública, ela vive muito de ciclos, e o quanto que esses ciclos existem algumas baixas e que a gente precisa se reinventar e sempre ter um olhar, uma perspectiva otimista, sempre fazer do limão uma limonada. Eu costumo dizer que a gente precisa fazer como o oceano faz no momento de tsunami. Eu acho que todo mundo já viu a imagem de um tsunami, que o oceano ele recua abruptamente
mas quando ele volta com uma força ainda maior. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa, em alguns momentos, criar força, se recolher, mas para voltar cada vez mais forte. O segundo ponto, que é para mim um dos ingredientes principais, conexão social. Eu tinha um chefe que falava o seguinte: mais vale amigos na praça do que dinheiro no banco. O CEO da Pixar, uma das maiores empresas de computação gráfica do mundo, diz o seguinte: eu quero sempre fazer da Pixar uma grande praça pública, onde as pessoas consigam circular com tranquilidade, com liberdade e que possam trocar experiências. Não existe coisa mais rica do que a troca de experiências. Ela cria atalhos, ela faz com que as coisas saiam mais rápida, ela faz com que os custos sejam diminuídos. Então, o estabelecimento de conexão é algo importantíssimo. E o terceiro e último ponto, a maneira como lidar com o estresse. É preciso, assim como o criador do Waze sempre diz, ele sempre aparece em palestras com uma camisa escrito: se apaixone por problemas. E quando ele diz isso, se apaixonar por problemas, é dizer o seguinte: é a partir dos problemas que existem dores, e são nessas dores que é possível trazer soluções e cases de sucesso. Ficar olhando para coisas que já foram feitas não vão trazer essas novidades. Elas podem nos inspirar, muitas vezes nos inspiram, mas a gente tem que parar de ter medo de olhar para os problemas. São nessas dores que a gente consegue alcançar os devidos resultados. Eu vou sempre, ao longo aqui da nossa conversa, tentar trazer exemplos mostrando essas empresas de tecnologia e essa outra faceta que muitas vezes fica escondida, ela fica no backstage. Netflix, uma das maiores empresas do mundo, ganhou um mundo com, que todo mundo fala, tecnologia de streaming, né? Então, é a capacidade de passar em tempo real dados, e aí eu consegui ter mídias como vídeos, e aí eu tenho filmes e séries. O Netflix começou com isso, e todo mundo pensa que o grande lance da Netflix está por meio da tecnologia de streaming. E o atual CEO da Netflix, ele fala o seguinte: o meu grande lance é o seguinte, na Netflix a gente tem uma única regra: não tenha regras. Contrate pessoas talentosas e as deixe em paz. É essa a lógica do Netflix. Pensar nas pessoas e dar liberdade para que as pessoas enfrentem os problemas e tragam as devidas soluções. É o chamado Power to the Edge, muito utilizado no Vale do Silício. Dê poder às pontas, descentralize as decisões. É a partir da descentralização, da delegação, é que se consegue um engajamento e um espírito de time. É só quando a gente descentraliza é que as pessoas se sentem parte daquela construção e elas se responsabilizam muito mais. Então, esse poder às pontas é o ingrediente fundamental para que se consiga o engajamento de um time e a construção coletiva desse time. Esse slide, pessoal, eu tive uma reunião com o presidente do Bradesco, e quando ele apresentou esse slide, eu falei: esse slide eu vou levar ele comigo em muitas ocasiões. E Bradesco, um dos 5 maiores bancos do mundo, com um background de tecnologia imenso, né? O mercado financeiro é um mercado exemplar, é um mercado que dita muito as tecnologias. E o presidente do Bradesco falou de várias iniciativas dele, sob o ponto de vista de tecnologia, até que um momento ele parou a reunião e falou: sabe qual que é o grande lance para a gente alcançar isso tudo? O grande lance está nesse slide. E esse slide era isso: juntando gente.
e o quanto que a gente precisa juntar gente de dentro com gente de dentro, formando times, juntar gente de dentro com gente de fora. E aí, principalmente, eu acho que é fundamental num encontro como esse de GovTechs, de o setor público ele precisa reconhecer que é incompetente para várias coisas. E ele sendo incompetente, ele tem que chamar quem tem competência, quem tem agilidade e quem consegue dar soluções de políticas públicas que atendam a sociedade. No fim do dia, o Estado ele precisa atrapalhar ele tem que atrapalhar o mínimo possível o cidadão e trazer serviços de qualidade. E para isso, a gente tem as startups, e para isso a gente tem as GovTechs, com soluções incríveis, com soluções que o setor público não é capaz de construir, até pelo seu tamanho. Eu falo que é uma grande carreta que tem que se movimentar, então é preciso, sim, ter um olhar e se aproximar dessas empresas, para que essas empresas nos ajude a fazer políticas públicas mais decentes para a sociedade. É juntar gente que ensina com gente que interage, e aí a gente começa a falar dentro de pessoas, de gente, de ferramenta. E aí eu trago ferramenta. A inteligência artificial, a tecnologia, ela é ferramenta, e muitas vezes a gente inverte os valores. A gente coloca na prateleira de cima as ferramentas e esquece das pessoas. E a gente precisa inverter essa lógica. É juntar gente daqui com gente de lá. Eu falo muito. A gente tem que olhar boas práticas que estão acontecendo. O que os caras no Vale do Silício estão fazendo? O que os caras na China estão fazendo? O que os caras na Índia estão fazendo? É olhar essas boas práticas e trazer para a nossa realidade e adaptar a nossa realidade. É parar de olhar só para o nosso umbigo e olhar para horizontes maiores. É juntar gente com ideia querendo dinheiro e gente com dinheiro querendo ideia. Pessoal, eu falo que essa última experiência que eu estou tendo agora, saindo do banco de desenvolvimento, o quanto que eu aprendi, o quanto que eu vejo bancos multilaterais, Banco dos BRICS, CAF, BID, Banco Mundial, Banco Europeu, agências de fomento, a AfD, a francesa, o quanto que essa galera tem dinheiro, mas não consegue chegar na ponta, é o que eles chamam de last mile, a última milha para chegar realmente no cidadão. Então, a gente precisa se conectar, a gente precisa usar a lógica glocal, uma plataforma globalizada, mas pensando localmente. Eu acho que nesse tempo de pandemia a gente viu o grande desafio que está sendo colocar o dinheiro, injetar o dinheiro na economia para quem faz a economia rodar, o quanto que as empresas estão sofrendo para achar essas linhas de financiamento. É gente fazendo com vontade, com gente com vontade de fazer. É criar um habitat, é criar um ecossistema com essa vibe, com essa energia. É gente que cria com gente que testa. Eu vou falar muito em prototipação, eu vou falar muito em laboratório, o quanto que a gente precisa testar, o quanto que a gente precisa colocar para rodar, a gente vai errar muito, faz parte do processo. E tudo isso é unir gente, juntar gente para criar um grande hub, uma grande lógica de inovação para alcançar resultados e trazer coisas diferentes. Pessoal, eu passei aqui, só que eu acho que o áudio não está saindo aí. Era um vídeo, uma propaganda bem legal falando da importância das pessoas fazendo essa inversão entre pessoas e tecnologia. Então, colocando as coisas no devido lugar. Pessoas mais importantes, pessoas protagonistas e tecnologia vindo como ferramental. Mas como o áudio acho que aí deu problema, a gente segue aqui para o nosso segundo P. Falamos então de pessoas, vamos falar de próxima curva. Quando a gente fala em inovação, em ciclos de inovação, esses ciclos são cada vez mais curtos,
cada vez mais rápidos. A gente está num chamado mundo VUCA, né? Um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E nesse mundo VUCA é preciso estar atento ao que eu chamo aqui de próxima curva. Então, todo mundo aqui já teve experiência com carro numa estrada, e quando a gente não está esperando uma curva, quando o carro entra mal nessa curva, e o quanto que isso é ruim. E quando a gente sabe o traçado da estrada, a gente entra tangenciando e faz bem a curva. E é isso que a gente precisa fazer. Eu falo que não é à toa que um carro tem um para-brisa imenso e um retrovisor menor. Retrovisor é importante? É importantíssimo. Olhar para trás, ver lições aprendidas, é importante. Só que o mais relevante é o olhar para frente, é ver a estrada para frente e buscar qual que vai ser o traçado dessa próxima curva. E quando eu falo em próxima curva, tem algumas frases que eu gosto demais. Uma delas que guia muito a gente para pensar em próxima curva é: não se apaixone pelo trabalho que você faz, mas sim pelo benefício que ele traz. Olha como que muda completamente a concepção. É parar de apaixonar e se apegar pelo trabalho e pensar nos benefícios que ele traz. Então, pensando nos benefícios, a forma de trabalhar, ela vai mudar. E eu tenho que deixar de me apegar a ela e pensar, em última instância, nos benefícios. Isso ajuda muito a gente pensar em próxima curva. E uma outra frase é: aprenda a desaprender. É uma outra frase de desapego também, que a gente tem que aprender a desaprender. Soluções de sucesso do passado não significam sucesso no presente e no futuro. Então, esqueça, aquilo que deu certo para trás não necessariamente vai dar certo agora e vai dar certo no futuro. Eu gosto muito de esporte, e um exemplo legal de aprender a desaprender é dado por um dos maiores tenistas da história do esporte, que é o Roger Federer. O Federer, por muitos e muitos anos, número 1 do mundo. O Federer, ele nunca teve uma esquerda, o que chamam de backhand no tênis, boa. Mas mesmo ele não tendo essa esquerda boa, ele foi várias vezes primeiro do mundo. Até que em 2017 ele sofre uma contratura e ele se machuca e fica afastado por muito tempo, mais tempo que ele esperava. Ele fica quase que 6 meses fora das quadras. E quando ele volta, aquela solução dele, que era vitoriosa, passou a não ser mais vitoriosa. Ele viu que apareceram players que conseguiam combater muito mais fácil aquele jogo que fez ele ser o número 1 do mundo. E aí o Federer, ele fala que ele para durante 3 meses e treina de forma absurda backhand, igual ele nunca tinha treinado em mais de 10 anos de carreira. E ele volta e consegue ser de novo o número 1 do mundo com um jogo diferente do jogo anterior. Então é isso, aprender a desaprender. Um outro exemplo que eu gosto demais é desse aplicativo que eu acho que todo mundo que está me escutando, 90% pelo menos deve usar, que é o Instagram. E até uma curiosidade, a gente não costuma não valorizar nossas pratas da casa, e o Instagram é criação de 2 pessoas e uma delas é um brasileiro. E o Instagram tem uma história legal que a gente pode falar de próxima curva. Ele foi vendido por mais de $1 bilhão para o Facebook. E 2 meses antes de ser vendido para o Facebook, antes da operação ser concretizada, o Instagram quase sumiu do mapa. E só não sumiu porque o time do Instagram pensou em próxima curva. Na época, surgiu muito forte nos Estados Unidos. Aqui no Brasil chegou a aparecer, algumas pessoas vão lembrar, um aplicativo que chamava Snapchat. Qual que era a principal funcionalidade do Snapchat? Subir vídeos para a internet, para compartilhar com as pessoas,
vídeos de até 10 segundos, e esses vídeos ficavam na rede por 24 horas. Isso cheira muito a uma feature do Instagram, né, pessoal? E foi isso que o Instagram viu. Ele viu nessa questão do Snapchat uma possibilidade de incluir uma nova funcionalidade para o Instagram. E eles, 3 meses antes da operação com o Facebook, eles construíram os Stories. Os Stories do Instagram, hoje a funcionalidade mais utilizada no aplicativo, ela foi fruto de próxima curva, olhar e se antecipar o máximo possível para não morrer. Tem um livro que é muito legal, que é do Renato Mendes, chama Mude ou Morra. Então, essa antecipação é mudar para não morrer, foi o que o Instagram fez, e hoje o Instagram é uma das redes sociais mais utilizadas no mundo, e os Stories é uma das features mais utilizadas no Instagram. Bom, pessoal, vamos para o terceiro P, prototipação. Pessoal, é preciso colocar o bloco na rua, é preciso colocar as coisas para rodar, não ter medo. Tem uma frase que eu gosto muito que é: tudo que nasce pronto nasce tarde. Tudo que nasce pronto nasce tarde. Então, as coisas precisam de versões e de serem construídas e aprimoradas constantemente. Mas para que a gente consiga aprimorar, é preciso colocar o bloco na rua. Eu gosto muito, tem se falado muito de uma metodologia que é o Design Thinking, né? Eu acho que a galera toda aqui, a maior parte conhece. E eu escutei uma expressão um dia desse que tem me norteado muito: a gente precisa mudar o Design Thinking para Design Feeling. A gente precisa sentir a dor do nosso cliente. A gente precisa entender essa dor para depois construir as coisas. Então, para que a gente sinta isso, a gente precisa prototipar. E a prototipação, ela é bacana que ela traz 4 pontos essenciais. Primeiro, ela economiza, porque a gente tem a possibilidade de aprender rápido e a baixo custo. Eu estou fazendo no chamado sandbox, né, na caixa de areia, como se fosse uma brincadeira, mas entre aspas. Então, a gente vai testar de forma controlada. E a gente testando de forma controlada algo novo, a gente ensaia futuro e a gente verifica se aquilo faz sentido ou não. E fazendo sentido, nos cria coragem para falar: opa, isso deu certo de uma maneira menor, então vamos tentar escalar. E aí isso gera precedentes e desenvolve posturas questionadoras e disruptivas, muitas vezes, pensando em inovação. Então, o quanto que esses 4 pontos que circulam a prototipação tornam a prototipação algo fundamental e algo muito importante. Tem uma máxima também no Vale do Silício, eu já trouxe aqui o Power to the Edge, uma outra que eu gosto muito, que é a Fail Fast to Innovate Faster. Se vocês entrarem em vários campos Google espalhados pelo mundo, vocês vão ganhar um adesivo com esses dizeres: fale rápido, erre rápido para inovar cada vez mais rápido. Então, é colocar que o erro faz parte do processo de alcance de resultados. Eu falo que só faz o gol aquele jogador que corre para a marca do pênalti e bate o pênalti. Mas ele está sujeito a dar uma de Baggio na Copa de 94 e chutar para fora. Mas só ele é possível de fazer o gol e trazer o título. Então é preciso ter coragem para bater o pênalti. E uma metodologia que eu gosto muito, que ela é quase que um spin-off, ela se inspirou muito na questão do Fail Fast to Innovate Faster, é a teoria do balde furado. É uma teoria de planejamento muito utilizada hoje. O que é a teoria do balde furado? Vou tentar explicar para vocês, é um desafio explicar assim à distância. Todo mundo imagina aí na sua frente um balde.
O objetivo desse balde é encher ele de água, de líquido. Mas agora imagine que esse balde nosso, que está na nossa frente, ele está todo furado. E aí ele está todo furado, ele não cumpre com o seu objetivo, que é ter água ali dentro. E aí, no planejamento clássico, o que vai acontecer? O time todo da organização vai parar para pensar em estratégias de tampar todos os buracos do balde para aí depois utilizar aquele balde. E esse planejamento passou, nós estamos num mundo cada vez mais volátil, num mundo que as demandas são cada vez mais rápidas. O que a gente precisa fazer? Coloca a água naquele balde, coloca para rodar e identifica aqueles furos prioritários, tampe aqueles furos prioritários. E quem sabe, tampando 3 ou 4 furos, a gente já vai ter 3 ou 4 dedos de água e aquilo já não vai significar o sucesso de uma política pública, o sucesso de uma implementação. Então, colocar a água e identificar. Administrar é fazer escolhas, administrar é priorizar. Então, é olhar e priorizar e canalizar esforços para a gente tampar os buracos mais importantes a ser tampados. Prototipação, pessoal, é tão relevante e pode ser feita em tão grande escala que eu trago para vocês aqui um exemplo de uma cidade. E é hoje um dos maiores polos do capitalismo no mundo. Uma cidade que pulsa a economia, que é Shenzhen, na China. E a gente tem uma foto de Shenzhen na década de 60 e uma foto agora do mesmo ângulo. E Shenzhen foi alvo de prototipação do governo chinês. O governo chinês, lá na década de 60, selecionou algumas cidades para prototipar o modelo capitalista. E uma delas foi Shenzhen. Foi feito um teste para ver como que se sairia o desenvolvimento de uma cidade por meio de um modelo capitalista. E aí a gente começa a enxergar que prototipar a gente pode fazer em várias escalas. Diante de tudo isso, pessoal, o que eu queria deixar claro para vocês é isso. O jogo mudou. Os jogadores têm mais informações, os jogadores têm um nível e um sarrafo de exigência maior. As jogadas mudaram, porque aí a gente começa a falar nas ferramentas, nos toolkits, nas caixas de ferramentas, e aí a gente tem um rol seleto de ferramentas tecnológicas que ajudam nessas jogadas, e as regras mudaram também. O tempo do jogo é muito mais rápido, a virada do campo também é mais rápida, então a dinâmica mudou completamente. E aí, pessoal, eu falo que, diante desse novo contexto, eu gosto demais dessa frase. Escute os dados e fale com criatividade. Falo que essa frase simples, ela traz um grande recado para nós num ambiente de inovação, no desafio de pensar uma gestão inovadora. Escute os dados e fale com criatividade. É ter o chamado data-driven, é ser voltado para dados, é tomar decisões por meio de evidências e de dados, mas a gente nunca esquecer do nosso processo criativo. Somos humanos, o digital humano, a gente precisa colocar para fora algo que tem no nosso DNA, que é a nossa capacidade de criar, a nossa capacidade de trazer um repertório diferente. Então, eu como mineiro, é quase que dizer pão de queijo com café. É dados e criatividade. É queijo com goiabada, essa união, colocar nesse mesmo bojo dados e criatividade. Eu acho que esses dois elementos juntos fazem com que a gente pode buscar um negócio, que é romper o senso comum da administração pública. Eu brinco que é hackear a administração pública. E hackear não quer dizer fazer coisa errada. Se a gente for no cerne da palavra, hackear é
trazer um caminho mais fácil, é fazer com que os serviços prestados eles sejam melhores, eles tenham a qualidade adequada que nós cidadãos precisamos. E eu gosto de dar exemplo de dados, um case da Coca-Cola. A Coca-Cola ela usou algumas máquinas de freestyle, que são aquelas máquinas em que o cliente ele pode colocar e misturar os refrigerantes. Ela espalhou em 3 países, Canadá, Inglaterra e Estados Unidos, várias máquinas freestyle com um chipzinho dentro, e esse chip era capaz de buscar as combinações feitas pelas pessoas. E ela coletou esse Big Data durante 9 anos. E aí o mais legal é eu já falei isso daqui, parar de adivinhar o que as pessoas, o que os clientes desejam. Eu caio, eu vou dar uns exemplos práticos, eu caio nesse erro constantemente, porque eu estou falando aqui, várias coisas eu não faço, várias coisas eu penitencio e falo, poxa, nossa, olha eu errando de novo. E a gente erra muito em querer adivinhar o que o outro deseja, o que o outro quer. E o resultado dessa experiência da Coca-Cola trouxe como a mistura mais feita pelos clientes era cereja com limão. Quem de vocês ia imaginar que cereja com limão ia ser a mistura mais feita? E por meio de dados, a Coca-Cola fez o Sprite Cherry, um dos últimos sucessos da Coca nesses 3 países, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. A gente falou de dados. Falar de criatividade, eu vou passar no próximo slide, tem um vídeo que se rolar o som, beleza, mas se não rolar, ele não atrapalha muito, não. Foi um vídeo que me passaram, e passaram falando o seguinte, genial esse vídeo, incrível esse vídeo. E o vídeo é esse daqui, pessoal. Me passaram o vídeo e eu falei, o que tem de genial nisso? Pelo amor de Deus. Aí eu tô vendo aqui o pessoal comentando que o som não tá saindo. Mas o som que tava era a música do Jurassic Park. Então, tá tranquilo aí. O que eu queria mais era o vídeo aí. Valeu, Felipe. E aí passaram esse vídeo, falaram genial, e eu fiquei, oi? Estão fazendo hora com minha cara? O que tem de genial? Tem uns dinossauros passando ali, a música do Jurassic Park, o logo do filme. Aí falei assim, o que tem? Não tem nada genial. E aí a pessoa reproduziu o vídeo novamente e falou o seguinte, esse vídeo são os quatis que foram filmados e tá na forma reversa. Então vocês podem ver aí que o rabo do quati que parece a cabeça do dinossauro. O vídeo original tinha 1000 visualizações. O vídeo atualizado e feito dessa maneira diferente, mais de 1 milhão de visualizações. Isso mostra que a capacidade de criar ela pode trazer resultados surpreendentes. A capacidade de criar é pensar muitas vezes em simplicidade. A gente complica demais, a gente tem que trazer simplicidade para as coisas. Bom, eu tenho aí 15 minutinhos, aí eu quero passar rápido o seguinte. Não, tá muito bonito. O Tadeu falou de gestão para inovação, de elementos, o quanto que isso é importante, mas beleza, e resultados. E aí eu gosto, sempre quando alguém fala, eu escuto, mas eu quero ver resultados também. E aí eu convido para mostrar algumas coisas que foram feitas ao longo da minha carreira, com os times que eu participei, de utilizar essa lógica de inovação dentro da administração pública e alguns resultados
alcançados. Então, é pôr a mão na massa, é mostrar para vocês literalmente como que isso na prática ocorre. E para isso ocorrer, agora sim faz sentido, diante desse ambiente criado, pensar em analytics, pensar em inteligência, internet das coisas, blockchain, muito bem dito pelo Jonathan antes de mim. Enfim, todo esse arsenal de ferramentas tecnológicas em prol de uma gestão inovadora. Aí é o match certo, esse match que a gente precisa ter. E aí, a inteligência artificial, só para contextualizar vocês, eu tive uma passagem como secretário especial de Planejamento e Orçamento no estado de Alagoas. E alguns exemplos são lá de Alagoas que a gente conseguiu fazer junto. O primeiro deles, inteligência artificial. Eu lembro perfeitamente quando a gente implementou a JAC, a gente implementou antes da BIA, que era do Bradesco. Então, falar que Alagoas, 0,9% do PIB do Brasil, com muito orgulho, consegue trazer na sua gestão pública uma ferramenta antes de um grande banco do país, que é o Bradesco. E é muito legal, ambiente de inovação, de GovTech, tem muitas discussões em relação à dificuldade da administração pública em contratar soluções, né? E aqui rapidinho, só para vocês entenderem como que funcionou isso daqui. Foi feito um hackathon, apareceu uma empresa lá de Alagoas, a Ilha Soft, e os caras tinham várias soluções para o mundo todo, e o CEO da Ilha Soft falou assim, Tadeu, eu sou alagoano, meu grande desespero, minha grande decepção é não ter nada feito em prol da população de Alagoas. Aí, opa, vamos pensar em alguma coisa. E a gente fez um combinado de uma POC, que é uma prova de conceito, e essa POC era o seguinte, a gente tinha já na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Alagoas todo um mapeamento de todos os serviços públicos prestados ao cidadão. Eram mais de 1.700 serviços, então isso estava numa base de dados em dados abertos, facilmente conectável à tecnologia de inteligência artificial da empresa. Então, essa prova de conceito é um combinado em que o Estado não paga nada, então a empresa não ganha nada, a empresa ganha só em, se der certo, é testado ali a lógica dela e ela pode ter atestado de capacidade técnica. E aí foi feito com a Jaque, com o robozinho de inteligência artificial, deu super certo. A gente teve em 6 meses mais de 3 milhões de interações sem ter que fazer nenhuma propaganda. Só para vocês terem uma ideia, 3 milhões de interações é a população de Alagoas. Então, foi muito utilizado. E o mais legal, que é uma relação ganha-ganha. O Estado ganhou, a população ganhou e a empresa utilizou esse case para uma submissão de um concurso da Unicef em Nova York. Eles ganharam uma bolsa de mais de 2 milhões de dólares. Então, usando esse case. Então, é legal como é possível, sim, mesmo num ambiente difícil, trazer soluções. Melhorias na folha de pagamento. Hoje a gente vê os estados aí com déficits fiscais imenso, com problema de pagamento de folha de pessoal. E aí, Alagoas sempre teve um drive muito grande para usar analytics na folha, para ter uma previsibilidade, para entender o comportamento do crescimento vegetativo, para se guiar todas as tomadas de decisões sob o ponto de vista de dados. Além disso, de ter esse analytics da folha de pagamento, foi feito um recadastramento. Então, um grande problema que se tem hoje nos estados são os chamados servidores fantasmas, pessoas que com cálculo errado que ganham para mais, e aí as pessoas não falam que estão ganhando para mais. Então, esse recadastramento a gente fez com a parceria com o governo da Bahia, em que eles cederam o código-fonte do sistema deles, a gente só customizou, então foi muito, muito barato, fez o recadastramento de todos os servidores, e isso a gente conseguiu economias significativas, que à época chegou a quase conseguir pagar a folha de 13º. Índice de preço ao consumidor. O índice de preço ao consumidor, ele é feito por todos os estados, e há 30 anos ele é feito quase que
da mesma maneira. Tem um time que usa uma metodologia do IBGE, em linhas gerais, vai para campo, faz pesquisa de campo por amostragem, volta, submete a toda essa lógica e esses critérios do IBGE e traz, eu acho que são 9 ou 10 cestas com o consolidado do índice de preços. E aí, à época, a gente conversou e falou, poxa, dentro do Estado, a gente tem na Secretaria de Fazenda uma base de dados muito foda, que é a base de dados de nota fiscal eletrônica. Então, por que não usar essa base para a gente conseguir automatizar o processo? E a gente começou a fazer isso, vários erros, eu acho que aí nas perguntas, eu acho que muita coisa que a gente pode falar também é que inovação tem muito erro, e a gente pode falar de alguns erros, então a gente passou por alguns percalços, mas no final do dia, o índice de preço ao consumidor ele tem quase que 80% hoje automatizado dentro da Secretaria de Planejamento de Alagoas. Mindtalk, um maior evento de inovação do Nordeste, e aí é muito legal que é como trazer a inovação sobre várias facetas, então sobre a faceta da saúde, da educação, da segurança pública, do meio ambiente, então é falar inovação em todas as facetas de governo, como que a gente pode ver isso aplicado por todas as secretarias. A gente fez 2 edições lá, com mais de 100 palestrantes do estilo TED Talk, mais de 5.000 participantes. Aí vocês estão vendo a foto de uma das palestras feita no Centro de Convenções. E o mais legal, o Mind Talk ele se baseou em 3 pilares. Primeiro, a inovação como cerne. Segundo, acessibilidade, então, gratuito. Quem faz a inscrição, quem chega primeiro leva, para que a população consiga ter acesso a isso. E o terceiro, zero de custos para a administração pública. Então, é captar recursos de parceiros para conseguir fazer um evento dessa magnitude. E nos 2 anos foi feito gastando-se nem R$1 de dinheiro público. Trazendo no Banco de Desenvolvimento, foi há um mês atrás, foi inaugurado aí a nossa esteira de municípios, essa esteira digital. Então, é de ponta a ponta como que o município ele pode captar recursos e como até a prestação de contas, isso ser feito numa esteira rastreável, numa esteira transparente, numa esteira de acesso para as pessoas. Aqui é um outro exemplo de design feeling, em que a gente fez um primeiro protótipo, achou que estava ótimo. Quando a gente foi levar para os prefeitos, a gente viu que estava fazendo as coisas erradas. E aí a gente reviu, e aí pegou muito das dores do cliente, que no caso são as prefeituras, e mudou isso daí. E por fim, também no Banco de Desenvolvimento, em um ano a gente conseguiu emplacar um dos 10 melhores hubs de inovação de startups do país. Essa foto que vocês estão vendo aí, até 1 ano e meio atrás, era um almoxerifado com um monte de coisa entulhada, e foi feita uma parceria com a LM Ventures e o Banco Olé, que é do Santander, e aí a gente tem um ambiente de tração, principalmente focado em fintechs. Então, onde a gente leva a lógica, a leveza, a velocidade e a tecnologia das fintechs para dentro do banco, onde a gente conecta clientes que pegam financiamento do banco e têm dores com as soluções das fintechs, trazendo essas fintechs, aumentando em mais de 30% o faturamento delas em menos de 6 meses. E é um programa que dá muito orgulho e que está totalmente voltado para a lógica de inovação, para o fomento ao ecossistema de inovação. E aí, pessoal, eu falo o seguinte, nós, enquanto gestão pública, a gente tem o maior poder na mão, quando a gente está muito em voga falar propósito, né? Todo mundo fala o propósito de transformação social. E esse propósito a gente pode cumprir ele de uma forma errada, deixando o cidadão desse jeito aí, puto, revoltado, desapontado. Mas a gente tem a chance e a gente tem nas mãos a possibilidade de deixar o cidadão felizes, satisfeitos,
com serviços públicos dignos e serviços públicos eficientes. Isso cabe a nós. E isso faz de um DNA inovador para a gestão. E eu sempre me pergunto, todos os dias, e gostaria de deixar isso aqui com vocês. Todos pensarem diariamente, a gente está dando atenção ao que realmente importa? Eu acho que a gente respondendo isso, a gente consegue priorizar, a gente consegue dar tração aqui, aquilo que realmente é importante. Vamos que vamos, muito obrigado. Então aí meus contatos, valeu demais, galera. Nó, que pena estar longe de vocês e não poder ver a cara e o rosto de todos vocês. Mas valeu demais, um grande abraço e estou à disposição.